Boa noite para todos da internet, do YouTube. O tema que falarei hoje chama-se Centro de Gravidade Permanente. Bom, gravidade a gente sabe o que é, né? A gente sabe que o núcleo do planeta puxa tudo para o seu centro. É isso que faz com que as coisas mantenham-se presas ao planeta. Senão, a própria atmosfera do planeta ela sairia flutuando pelo espaço. As coisas que temos, nós mesmos flutuaríamos pelo espaço. Então, o núcleo do planeta tem uma força que puxa tudo para o seu centro. Essa é a gravidade, é a lei da gravidade que os cientistas aprenderam a calcular. Enfim, mas no mundo esotérico, psicológico, temos que aprender que também existe gravidade. A gente percebe que no dia a dia, quando estamos interessados em alguma coisa, é natural que a gente passe a enxergar e a encontrar essas coisas. Um exemplo, uma mãe, uma pessoa, uma mulher que recém engravidou e está muito feliz com a sua gravidez. É natural que ela comece a observar na rua, ao caminhar, outras grávidas. E isso de forma muito constante. Coisas que antes ela não via. Então, existe uma gravidade aí. A nossa mente passa a gravitar em torno daquilo que a gente deseja quase sempre. Se temos interesse em adquirir um carro novo de determinada marca, é natural que ao andarmos pela rua a gente passe a observar somente essa marca de veículo. E assim por diante, com todas as coisas é assim. Então a gente pode afirmar que aonde estiver a nossa atenção, ali estará a mente, ali estará nosso centro de gravidade. E aí que está o problema. Como eu já citei em vídeos anteriores, nós somos um turbilhão de pensamentos diferentes, nós pensamos e temos vontades e desejos de todos os tipos, sem concordância nenhuma entre eles. Ou seja, melhor dizendo, nós temos uma montoeira de egos dentro de nós, vários eus psicológicos com vontades diferentes. Então, podemos afirmar sem sombra de errarmos, sem sombra de dúvida, que nós não temos um centro de gravidade permanente, fixo. Nosso centro de gravidade é difuso. Ele não está em um único ponto específico. Cada defeito, cada ego que está em atuação em determinado momento, puxará a gravidade para si. Terá sua própria forma de pensar, seu próprio desejo. Então, não possuímos um centro de gravidade permanente. E o objetivo do estudante gnóstico, do estudante esoterista, é conseguir atingir esse centro de gravidade permanente. E para atingir o centro de gravidade permanente, temos que trabalhar com a autoobservação. Devemos estar com a atenção voltada para a nossa essência, ou seja, para o nosso interior. Devemos desenvolver progressivamente a habilidade de estarmos concentrados em nós mesmos, estar constantemente lembrando de nós mesmos,
estar morrendo de instante a instante, de momento a momento, que nem dizia o Mestre Samael em seus livros. Podemos dizer também que devemos estar num estado de presença constante, ou seja, a gente tem que fazer um esforço para não deixar a mente divagar de forma descontrolada. A mente humana costuma sonhar, fantasiar, distrair-se com muita facilidade, com muitas e muitas coisas, diferentes uma da outra. E isso é que nos prejudica, é isso que nos tira daquilo que é o mais importante na vida, que é o estar com a mente concentrada na essência, naquilo que possuímos de alma, que são os 3% de essência livre, que ainda possuímos, mas que no momento atual está adormecido. E a única forma de despertar esses 3% é, então, exercitar a habilidade de estar no presente. Estar com a atenção voltada para o silêncio. Procurar escutar o silêncio, mesmo estando no meio do barulho. Existe até um livro de uma escritora muito famosa no mundo esotérico chamada Helena Blavatsky, que ficou conhecida como Madame Blavatsky, fundadora da escola teosófica, que se chama A Voz do Silêncio. A voz do silêncio devemos entender que é, na realidade, a habilidade que adquirimos de escutar o silêncio, de estar atento ao silêncio. E ao fazer isso, a gente passa a voltar a atenção para o nosso interior e desenvolve pouco a pouco a habilidade de auto-observar-nos. E com o passar dos anos, ao auto-observar-nos, iremos poder interceptar os nossos egos antes de dominar a nossa máquina humana, antes de se alimentar, porque os egos, os eus de ira, de cobiça, de inveja, de preguiça, de gula, de vaidade, de amor próprio, de medo, de ciúme, enfim, tudo isso se alimenta da nossa energia. Ele se mantém vivo, sugando a nossa energia vital cada vez que se manifestam, cada vez que controlam a máquina humana, seja emocionalmente, seja intelectualmente, ou seja instintivamente. Então devemos cortar o alimento desses egos, desses eus, brigões e gritões que existem no nosso espaço psicológico. Ao fazer isso, estamos definitivamente morrendo de instante a instante, de momento a momento. Ou seja, o ego, os eus estão morrendo. E o ego morrendo, com certeza a essência vai se sobrepor, ela vai despertar e vai entrar numa atividade maior dentro do nosso espaço psicológico. A nossa alma vai estar em evidência. E com esta prática, feita constantemente, dia após dia, mês após mês, mês após mês, ano após ano, sem nunca desistirmos, vai desenvolvendo
o centro de gravidade permanente, que é o título dessa videoaula. Então temos que pôr a nossa atenção na essência, na alma, na consciência, no dia a dia, para ir criando esse centro de gravidade permanente. E ao conseguirmos isso, conquistaremos também a nossa autêntica felicidade. Que a felicidade, ela não está em satisfazer os egos, os eus, os defeitos. Os defeitos não se contentam nunca, jamais. Eles sempre querem mais e mais e mais prazer, seja de qual tipo. Se hoje a gente tem um pouco de conforto, os egos vão querer sempre um pouco mais de conforto, cada vez mais, e mais, e mais. Se eles têm um mínimo de prazer, eles, em geral, querem sempre mais e mais e mais prazer, de forma cada vez progressivamente mais. Porque é assim que eles se mantêm vivos em nosso espaço psicológico, alimentando-se da nossa energia vital, que provém dos alimentos que comemos, da energia solar crística que o corpo absorve, da atmosfera circundante, do ar que respiramos, da água que bebemos. E em vez da nossa alma aproveitar isso, nossa essência, não, são os egos. A gente pode lembrar os desenhos antigos que a gente assistia, aonde aparecia uma pessoa ou um personagem qualquer em que surgia uma situação e aparecia em seu ombro direito um anjinho dando bons conselhos para essa pessoa. E ao lado esquerdo, um diabinho dando maus conselhos, ou seja, incentivando ela a se satisfazer naquele momento, não importando se aquilo vai fazer mal a outras pessoas ou a si mesmo ou a seu próprio corpo, né? Então temos que ter esse tipo de visão o tempo todo, estar no centro e não darmos alimento para o diabinho que está à nossa esquerda, em nosso ombro esquerdo, como simbolizam os desenhos da Walt Disney, desenhos antigos. Devemos alimentar o anjinho que habita o nosso interior. E esse anjinho é a essência, é a consciência, aquilo que temos de sagrado dentro de nós. Só que, porém, temos que entender que a essência, os 3% de essência livre que possuímos, está além do bem e do mal. O ego, os egos, os cabeças de legiões que falei antes, os defeitos, a ira, a cobiça, a inveja, a preguiça, a gula e assim por diante, eles sim se pautam nessas duas forças, bem e mal, bom e ruim, vale a pena, não vale a pena. Enfim, toda a dualidade está na forma de atuação
dos nossos egos. Eles se utilizam desse mundo dual em que vivemos. Agora, a essência, a alma, ela está muito além disso. Ela não se apega nem ao bem, nem ao mal. Ela é o que é. Ela está naquilo que é sublime dentro de nós. É através da essência que entramos em contato. É o nosso ponto de contato com Deus, na verdade. Deus também é um ser que habita o nosso interior mais profundo. Só que devido à quantidade de defeitos que a gente criou, o contato magnético com esse Deus interior, com esse Pai interno que possuímos, se perdeu. Não totalmente, graças a Deus, mas se perdeu muito, mas muito mesmo. E somente a essência é que nos proporcionará esse contato magnético com o nosso Pai, que é Deus dentro de nós mesmos. Então temos que pôr a nossa atenção na essência, na consciência, naquele estado de silêncio interior. Devemos praticar muito, muito o silêncio, aprender a escutar a voz do silêncio, silenciar aquela tagarelice que tanto nos cansa, porque vamos e convenhamos, uma mente tagarela, ela tem uma tendência muito forte ao fastio, ao cansaço. E uma mente mais silenciosa, mais serena, ela é uma mente mais feliz, sem o fastio, sem o cansaço. E é ela que devemos buscar, exercitar então a habilidade de escutar a voz do silêncio, estar mais presente durante o nosso dia a dia. Se não conseguimos estar num estado de autoobservação, num estado de aqui e agora, enquanto executamos nossas tarefas diárias, em princípio, então que a gente pratique isso nos momentos vagos, vamos dizer assim, em que a gente resolve descansar um pouquinho após o almoço, antes de levantar e se arrumar para ir para o trabalho à noite, em vez de assistirmos a novela ou o jornal que seja, dedicarmos alguns minutos para praticar a meditação. E através da meditação, que é focar a mente num único som, por exemplo, ou num único pensamento, ou num único objeto, começamos a entender o que significa esse silêncio, o que significa estar em estado de autoobservação. Depois é só a gente trazer esse estado para as atividades do dia a dia. O silêncio. O que é o silêncio? O silêncio não é vazio como a gente pensa. É no silêncio que a nossa alma se manifesta, que Deus se manifesta. Então, nos esforcemos para atingir o vazio iluminador, que vem pouco a pouco desenvolver a habilidade de estarmos com a atenção o tempo todo na essência, em Deus dentro de nós. Assim conseguiremos o nosso centro de gravidade permanente,
Uma boa noite a todos. Boa prática. Paz inverencial.